parte deste programa da nova ordem mundial 100%. Isto é item fundamental. Como é que você faz para destruir as soberanias nacionais? Eu digo, é simples. Você começa por criar normas de educação que sejam aplicadas uniformemente em todo o mundo. Você sabe que o Brasil tem ministro da educação só põe uma coisa. Vai até a sede da ONU, perguntar lá, como é a receita, mestre? Pega lá, e aqui e repassa, já adota isso aqui. E é assim no mundo inteiro. Se você for na Zâmbia, os parâmetros educacionais são os mesmos. E os parâmetros educacionais vêm com toda aquela conversa mole, politicamente correta, coitadinhos dos gays, coitadinhos das minorias, coitadinhos não sei o quê. E você pensa que você aderindo a isso, você está indo contra o imperialismo e a nova ordem mundial. Mas é ele que está pagando para você dizer isto, pô. Todas estas questões, gay, minoria e tal, são objetivamente irrelevantes. Todas elas. Só interessa a função que desempenham no conjunto. Você quer ser a favor de gay? Seja. Você quer ser a favor, você quer ser contra? Seja. Isto não influi nem contribui, como dizia o Paulo Francis. Entendeu? Isso não fede nem cheira. O que importa é que tem que ter, entre aspas, movimentos sociais. Um montão de movimento social. Quanto mais movimento social tem, você cria, assim, por exemplo, conexões, redes internacionais. Você cria aqui, sei lá, a associação dos... em prol das crianças carentes de cor verde com bolinhas. Né? Então, imediatamente aquilo será integrado, quer dizer, na rede internacional criada pela ONU, vai circular verba para este movimento, tá certo? E você criará lealdades internacionais que são muito mais profundas do que qualquer lealdade nacional. Qualquer pessoa ligada a qualquer movimento social no mundo, ela está mais, vamos dizer, o vínculo político dela é muito mais com a rede internacional do que com o seu país. Então, imediatamente, acabam as soberanias. Você não precisa acabar com elas no papel. Porque, veja, a grande mudança social, cultural e política que está sendo implantada no mundo, ela não é uma obra de improviso. As pessoas ficaram 100 anos pensando isto. Quando surgiu o primeiro plano de nova ordem mundial? Surge em 1650 com um sujeito chamado João Amos Comênios, um educador, nascido parece na Morávia. Quando você vê o plano do Comênios e você vê a estrutura da ONU, eu digo, mas é o plano do Comênios, igualzinho. Isto veio sendo discutido em elites intelectuais e financeiras e políticas no mundo durante todo este tempo. Entendeu? A bibliografia existente em torno é absolutamente inabarcável. Se você disser, olha, eu quero fazer uma história das ideias de nova ordem mundial, você vai dedicar a sua vida e não vai terminar. Por volta no fim do século XIX, um sujeito chamado Cecil Rhodes, que era um milionário inglês, fundador da Rodésia, ele criou um sistema de bolsas de estudo para criar uma elite intelectual mundial capaz de discutir essas coisas e eventualmente chegar a uma nova ordem mundial. Não se trata de uma conspiração, como as pessoas dizem, não, tudo isso é público. Tá certo? Se torna um pouco misterioso para o cidadão comum por um motivo muito simples. São ações de tão longo prazo que ultrapassam o prazo de vida das pessoas. São planos feitos para 100, 200 ou 300 anos depois. E isso, na cabeça do cidadão comum, é invisível. Como é invisível, ele vai dizer que é uma conspiração. Mas neste mesmo momento, enquanto nós estamos discutindo e conversando sobre isso aqui, você pode ter certeza que tem umas 100 ou 200, tá certo? Comissões da ONU, think tanks, elites universitárias, etc., etc., discutindo novas modificações políticas, culturais, etc., que resultarão na mundialização do poder. Eles fazem isso dia e noite. Praticamente não se faz outra coisa no mundo senão fomentar a tal da nova ordem mundial, seja sob o aspecto de servi-la diretamente, seja sob o aspecto de você criar uma pseudo-oposição que já está financiada e controlada por ela. Estão compreendendo? Qual é a nossa posição no meio disso? A resposta é simples. Nós não somos nada, nós não mandamos absolutamente nada e nós sequer sabemos o que está acontecendo. Nós somos o marido traído, o último a saber.
Tá certo? Então, o que é para fazer? Como é que vamos orientar a nossa política? Não dá para orientar a política. Primeiro, você teria que tentar saber o que está acontecendo. A minha sugestão é essa. Vamos começar a estudar o problema. Vamos nos informar e vamos saber. Tá certo? Vamos tentar nos atualizar com as melhores discussões que... Agora, saiu aí no jornal, na agência JB, está aqui, um artigo do Ives Gandra muito bom sobre o crescimento da cristofobia. Tá certo? Ele mostra que esse negócio de perseguição a cristão no mundo já está alcançando proporções alarmantes. Pior é o seguinte, é que existem dois tipos de perseguição. No mundo islâmico e comunista, você tem a perseguição física, você tem a matança direta. Mata, prende, né? Expulsa. E no Ocidente, você tem o cerco legislativo cada vez mais engenhoso, cada vez mais astucioso, porque eles sabem que eles não podem entrar, vamos dizer, num ataque direto, não pode proibir a religião, como se fez na União Soviética, né? Porque vai ter uma reação popular muito grande. Então o que você faz? Você cria pequenas legislações e pequenos regulamentos que vão pouco a pouco tornando impossível o culto religioso. Leis que obrigam o indivíduo, o crente, a agir contra a sua religião. Por exemplo, está lá a instituição católica, agora a instituição católica é obrigada a distribuir camisinha e anticoncepcional. E é obrigada a indicar clínicas de aborto. Então você impõe ao indivíduo o dever de violar a sua consciência religiosa. Se ele não violar a consciência religiosa, ele vai para a cana. É uma técnica que já foi usada no tempo da Revolução Francesa, em que eles fizeram um juramento, quer dizer, obrigava o clero a jurar fidelidade a um governo que era antirreligioso, anticristão. E quem não jurava fidelidade era expulso do próprio clero. Por quê? O governo assumiu o controle do clero, de maneira que os padres, todo o dinheiro que eles recebiam para o seu sustento, vinha do governo e não da igreja. O governo tomou todos os bens da igreja, e a partir daí ele pagava um salário para os padres. Então, padre virou emprego público. Então é o seguinte, agora ou você jura fidelidade ao governo, ou nós te tiramos do clero. Então, não era uma perseguição em massa, era uma perseguição um por um, que isolava as pessoas, tá certo? E as deixava indefesas contra o governo. Exatamente a técnica que estão usando agora. E estão usando em toda parte. Isso quer dizer, vamos falar o português claro, existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo o mundo, as técnicas são as mesmas, e a possibilidade de isso ser coincidência é zero. Tá certo? Vocês leiam no livro do Lee Penn, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Agora, outro dia veio aquele senador evangélico, Magno Malta, né? Fez um belo discurso contra os abortistas e gaysistas do governo, dizendo que eles estão impondo o império gay a toda a nação, contra a opinião da maioria. É verdade. Porém, no mesmo discurso ele confessa, eu faço parte da base do governo, eu percorri o país fazendo propaganda à dona Dilma e tentando melhorar a imagem dela. Por que você fez isso, Magno Malta? Foi por falta de aviso? Não, você fez isso porque você é um analfabeto. Você não tem cultura política suficiente para saber com o que você está lidando. Você não sabe sequer o que é o PT. Você nem leu sequer os documentos internos do PT. Você não sabe a história do movimento comunista no Brasil e na América Latina. E, no entanto, é senador. Então, você é feito de trouxa com a maior facilidade. Depois que quando percebe que foi feito de trouxa, fica louco da vida. Só que você percebe com atraso. Porque que eles iam fazer isso, eu estou dizendo isso há 20 anos. E como é que eu estou dizendo isso? Por adivinhação? Não, é porque eu li as atas de congresso do PT e li as atas do Congresso de São Paulo, do Foro de São Paulo, e sei o que eles vão fazer porque eu sei o que eles dizem que vão fazer. Então, os caras dizem que vão sufocar a religião católica, a religião cristã de modo geral, e transformá-la em instrumento de propaganda comunista. Eles dizem isto, né? E você sai pelo país dizendo, não, a Dilma não vai fazer isso, ela é uma pessoa confiável. Com base no quê você diz isto? Você não tem fundamento para dizer uma coisa dessa.
Você diz isso porque você quer e porque lhe pareceu politicamente conveniente no momento. Então, você tem todo o apoio, o nosso apoio por esse discurso que você deu, mas o resto da sua vida política, meu filho, você quer saber, não vale nada. Você está tentando se redimir por um discurso decente, depois de ter trabalhado por uma causa indecente por anos a fio. Da onde você tirou essa ideia de que podia confiar na Dilma? Só porque ela disse, quando você vê toda a carreira dela e toda a carreira do PT, você acha que tudo isto, como diz, é teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque não saiu na grande mídia. E você não estuda documentos de fonte primária. Você vê o Jornal Nacional e acredita. As suas fontes de informação são apenas a mídia popular. Só que isso, para um político profissional, para não falar de um historiador, de um cientista político, é pecado mortal. Você tem que raciocinar com elementos científicos, meu filho. Ou seja, baseado em documentos de fonte primária. Dos documentos internos. E pior ainda, você não pode entrar num confronto ou até numa colaboração com um partido nitidamente comunista sem você ter estudado o comunismo, meu Deus do céu. Então, vou fazer aqui, o seu senador Magnota, vou passar uma sabatina de marxismo em você. Sabe, teoria e estratégia do marxismo. Você não sabe nada disso. Só que é o seguinte, eu estudo a coisa há 40 anos. Só que a minha opinião não vale. Por quê? Porque ela se baseia em informações eruditas, informações que não são acessíveis ao povo e que quando você as usa num debate, elas não têm aquela credibilidade automática das mentirinhas que foram repetidas 1000 vezes pela Globo, pela Folha, etc, etc. Então, ali conversando com o professor Oria Roman Potapievich, ele me perguntou, o que você acha que aconteceu nos últimos 20 anos para que esta absurdidade fosse possível? E nós ali, especulando, chegamos à conclusão seguinte, que o que aconteceu foi que a política internacional se tornou 80% secreta. Isso quer dizer que as instituições formais, democracia, mídia, etc., tudo isso virou só uma cortina de fumaça. As decisões verdadeiras são tomadas em outras instâncias. Não se trata nem mesmo de dizer, não, são organizações secretas. Não, não são organizações secretas, são organizações também oficiais, mas que se apropriaram da autoridade que corresponderia, vamos dizer, ao parlamento, à presidência da república, até assim, que legislam à vontade. Então são organismos internacionais, né, que baixam as leis que bem entendem, você nem sabe de onde saíram as tais das leis, quem foi que propôs, aquilo nunca foi discutido em público, de repente aquilo é obrigatório no mundo inteiro. Você quer ver um exemplo? Agora mesmo na ONU, estão discutindo lá, já foi aprovado nas comissões, né, uma lei que permite que as crianças processem os seus próprios pais. Né? Era uma instituição que existia na União Soviética, quer dizer, o Estado é o mediador entre a criança e os seus pais, quer dizer, porque a criança não tem uma relação direta com os pais. É tudo através do funcionalismo público, da burocracia, da polícia, etc, etc. Então isso quer dizer que se um garoto denunciasse o pai como conspirador anticomunista, ele seria considerado, a criança seria considerada um herói. Não é isso? Tem até, não me lembro se na Hungria, não sei onde, estátua de um garoto que denunciou o próprio pai. O pai foi mandado lá para a prisão e morreu por lá mesmo. Né? Então, esta coisa de você dividir a família, jogar filho contra pai, já ultrapassou de muito a esfera da pura cultura, dos sentimentos e da imaginação. Agora está virando lei, minha gente. Né? Isso quer dizer que o seu filho de 5 anos inventa uma merda qualquer contra você, vai na delegacia e os caras te prendem, porra. É simplesmente o que vai acontecer. Então, este é o novo sistema de governo que já está implantado no mundo. Vocês podem ver, sim, todas, né, as leis politicamente corretas que são adotadas no Brasil, na Argentina, no Peru, na América Latina, na Zâmbia, na casa do caralho, todas vêm prontas da ONU. Quer dizer, é uma coisa de uma uniformidade extraordinária. Né? E ainda tem gente que diz, não, mas será que é? Será que existe uma pressão mundial para isso aí? Né? Até o meu amigo Reinaldo Azevedo dizer, não, eu acho que isso é exagero. Não é questão de achar, Reinaldo, é questão de você estudar, conhecer a documentação. Só que a documentação é tão grande, tão grande, tão grande, que só quem estuda a coisa de maneira quase especializada é que pode entender o que está acontecendo. Então se criou assim um governo secreto, que é secreto não porque ele se esconde, mas porque a complicação é tão grande
que o cidadão comum não consegue acompanhar isso aí. Só estudiosos, só eruditos, só scholars conseguem acompanhar o que eles estão fazendo e compreender. Então criou uma espécie de barreira intelectual intransponível. Então, no mundo de hoje, então, o governo já é secreto. O fator secreto, vamos dizer, sempre existiu um pouco ao longo da história, né? Até o René Guénon dizia que é o segredo da essência mesmo do poder. Mas, vamos dizer, até o século XIX, a influência, por exemplo, de serviços secretos se limitava mais ao campo militar. No século XX, os russos inventaram a tal da KGB, que chamava NKVD, que era a verdadeira administração do país. Quer dizer, o sistema soviético se baseava em dois pilares, a KGB e o partido. Tá certo? Mas, naturalmente, a KGB, que tinha a ficha de todos os membros do partido, era realmente quem mandava. O partido era uma fachada da KGB. E quando caiu a União Soviética, a KGB ficou absolutamente intacta. Tá certo? Não só ficou intacta, como aumentou o seu contingente e hoje tem mais poder até do que tinha no tempo do regime comunista. No tempo do regime comunista havia um agente da KGB para cada 400 cidadãos. Hoje tem um para cada 200, quer dizer, duplicou o tamanho do negócio. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu. Nunca ninguém fora da KGB soube qual é o tamanho do orçamento da KGB. E além da KGB, ainda tinha o Serviço Secreto Militar, o tal do GRU, que era uma entidade de uma delicadeza exemplar, que quando um dos seus traía, né, ou era acusado de traição, o sujeito era queimado vivo. Está no livro de Memórias do Viktor Suvorov, que foi agente do GRU e conseguiu fugir, né? Então ele diz ali, olha, no GRU você só podia entrar. Só tinha um jeito de você sair. Saía pela chaminé em formato de fumaça. Né? Então, isso era considerado uma coisa normal. E este sistema baseado inteiramente na polícia secreta, quer dizer, o Estado policial na sua forma mais pura que já existiu, né? Perto do qual até a Alemanha nazista, né, se aproximava mais de um caos do que de um regime totalitário, porque na Alemanha nazista você tinha 20 serviços secretos, cada um boicotando o outro, enquanto na Rússia você tinha um negócio totalmente centralizado na mão da KGB e do GRU. Tá certo? Nem o partido podia com eles. Então, vamos dizer, a expressão mais pura do totalitarismo foi realmente o regime soviético, do qual o regime nazista foi apenas, vamos dizer, uma cópia remota e mal feita. Né? Então, a gente vê que esse sistema sobreviveu muito bem, tá certo? À chamada liquidação da União Soviética. Um dos motivos pelos quais sobreviveu é que é o seguinte, nos últimos 20 anos de existência da União Soviética, quando as ideias de perestroika começaram a circular por aí, os capitalistas ocidentais todos, os governos ocidentais, retiraram o apoio que vinham dando aos dissidentes, que àquela altura estava metade na cadeia, e começou a apoiar os chamados comunistas reformistas. Começou a desprezar os dissidentes, não, aqueles são apenas uns idealistas, sonhadores, mas esses comunistas reformistas, tipo Gorbachev, tal, esses são os caras realistas, que vão realmente fazer alguma coisa. Então acontece que quando o sistema soviético veio abaixo, toda a elite ocidental tinha rabo preso com a KGB. Então, evidentemente, existe essa dupla proteção. Por um lado, vem o sistema totalitário que se protege a si mesmo, assegurando lugares, né, para os seus membros nas novas modalidades de governo. E, por outro lado, a elite ocidental inteira, dona dos meios de comunicação, encobrindo tudo para ninguém saber de coisa nenhuma e ninguém ficar brabinho com os comunistas. Quer dizer, é realmente assim, aliança de merda com bosta. Tá? O que mais pode? Esse é o mundo no qual nós estamos vivendo. Então é um mundo da falsidade total, da mentira total. E ao mesmo tempo, o sistema da mídia internacional se transformou apenas, vamos dizer, numa rede de camuflagens. Tá certo? Não, isso quer dizer que a grande mídia não tem confiabilidade mais nenhuma. Quer dizer, não se trata das antigas distorções do noticiário, viés, etc. Não, é mentira estruturada, é um negócio de engenharia social mesmo. Né? Você quer ver, outro dia, alguém me manda aqui, veja que coisa, mas não... Olha aqui. Meu Deus do céu, na Inglaterra
clínicas particulares acertam fazer abortos em mulheres que simplesmente não querem ter o bebê de determinado sexo. Ela quer menina? Ah, é menino, então pode abortar. Ela quer menino, pode abortar se for menina. A prática é ilegal, mas está crescendo na Inglaterra e ninguém faz nada. Quer dizer, o governo não quer fazer nada contra. Por quê? Porque faz parte do plano da ONU universalizar a prática do aborto. Assim como universalizar o casamento gay, etc, etc. Olha, no Brasil até aqui, querem fazer a Comissão de Reforma do Código Penal, quer descriminalizar o aborto realizado até a 12ª semana de gravidez, quando o médico considerar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Ora, mas esse é o julgamento mais subjetivo do mundo. Né? A mulher pode até ter uma crise psicológica durante a gravidez e depois ficar boa. Isso acontece muito, a mulher está em crise psicológica. Eu já vi isso com parenta minha. A mulher durante a gravidez, desesperada, querendo abortar, depois que nasceu o menino, ficou tudo maravilhoso. Né? Eu tinha uma aluna que descobriu que o namorado era viado. Né? E falou, e agora o que eu faço? Vou matar, vou abortar. Eu falei, não, ela é viada, eu tenho o namorado dele. Falou, ótimo, você pague 1 e leve 2. Né? Que está reclamando do quê? Tá certo? Levei o negócio pro lado da piada e desconversei e no fim convenci a menina que ela não devia abortar. O garoto hoje tem 23 anos, a mãe está felicíssima. Você está entendendo? Ou seja, a gaysice do marido, do namorado, isso não é pretexto para abortar, meu Deus do céu. Você quer saber? Não é nem pretexto para te separar do cara. Não é... conversa com eles, tudo se ajeita no mundo. Tá entendendo? Tem um pouco de paciência com as pessoas, né? Então a mulher pode estar muito desesperada durante a gravidez e depois que nasce a criança sara tudo.